e o domínio de Deus sobre todas as suas circunstâncias, sobre todas as suas adversidades, sobre tudo o que está ocorrendo ao redor de você, sobre as artimanhas do diabo, as armadilhas do diabo, sobre as armadilhas do pecado. Você está vivendo o reino e o domínio de Deus? Sim ou não, querido? E eu gostaria de falar algo que o pastor Denis trouxe no domingo passado, falando sobre a tribo de Gad. Quem estava aqui? Quem ouviu falar? Rosto de leão. E eu comentei com ele no final do culto, quando ele estava falando algumas coisas, algumas palavras que ele disse, querido, brotou algo no meu coração. Ele falou assim: não, prega tal. Eu falei assim: não vou pregar não, isso aí eu vou guardar para mim, mas eu acho que Deus não quer que eu guarde para mim não. E eu tenho buscado isso de Deus, eu tenho procurado isso de Deus, porque eu também preciso tomar certas decisões na nossa vida. E diz assim o texto, quem quer abrir comigo lá em Crônicas, primeiro livro dos Crônicas, dos reis de Judá, não dos reis de Israel, mas é o primeiro livro de Crônicas dos reis de Judá, capítulo 12, versículo 8. Todos acharam? Amém? Fecha um pouco os teus olhos. Eu quero orar com você, e você pode orar para mim, pode orar sim. Pedir para que o Espírito de Deus extraia o melhor dele através da minha boca. Que não seja o Saul que esteja falando, mas que seja o Espírito de Deus. Eu confio muito no que o Espírito de Deus fala. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Essa é uma palavra que ele deu para mim quando eu estava para ser ordenado a pastor. E até hoje ele me acompanha. Uma outra palavra quando eu assumi uma igreja, ele também disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então eu tenho comigo essas palavras, e eu de vez em quando as confesso e falo assim: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas manifesta-te. E essa noite, Espírito Santo de Deus, é o que eu peço, a tua manifestação. Espírito Santo, quero dizer uma coisa para o Senhor. Pedro, em uma pregação de 15 minutos, ou menos que isso, 3.000 almas se converteram. Só que quando ele abriu a boca para falar, não foi ele quem falou, foi o Senhor. Por isso eu quero te pedir essa noite, que o Senhor fale em alto e bom som, no ouvido de cada um aqui, no coração de cada um aqui. Que os olhos espirituais de cada um aqui sejam abertos, que os ouvidos espirituais de cada um aqui sejam abertos, que a revelação e o espírito de revelação venha possuir a vida de cada um aqui, e que haja uma explosão de revelação na mente e na alma de cada um e no coração de cada um aqui. Porque quando as coisas são reveladas, ela pertence a nós e aos nossos filhos. É assim que o Senhor diz na tua palavra em Deuteronômio. Vem fazer isso essa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Crônicas capítulo 12, versículo 8 diz assim: da tribo de Gade alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto, e eram guerreiros, corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. O rosto deles
eram fortes e decididos como de um leão, e eram ágeis como as mais rápidas corças galopando sobre os montes. Amém, aleluia. Queridos, o pastor Denis começou a falar de uma revelação que ele teve, de algo que Deus começou a trabalhar no coração dele, e está trabalhando no coração dele a respeito desse texto. E brotou no seu coração dele trazer essa palavra e trazer essa questão de rosto de leão. O rosto do leão. Gade, ele tinha um rosto do leão. Se você for ver, essa palavra profética na vida de Gade vem desde os primórdios do tempo, vem desde o seu pai. O seu pai liberou essa palavra sobre ele. Moisés, o seu progenitor, o seu profeta, o seu líder religioso, vamos colocar assim, também liberou a mesma palavra profética sobre ele. Se você for ver em Gênesis, se você for ver em Deuteronômio, a bênção dos filhos de Israel é a mesma palavra. Isso quer falar sobre propósito, isso fala assim sobre propósito, é um propósito que Deus nos colocou. Queridos, nós temos esse rosto de leão. Quando o diabo olha para você, ele não vê a tua face. Quando o diabo olha para você, ele vê um rosto do leão de Judá. Amém? É isso que ele vê em você. É isso que ele olha e você estampa para ele. Você não estampa a tua imagem, mas sim, você estampa o rosto de leão quando você se alia a Davi. É isso que ele vê, e isso o amedronta, e isso dá pavor, e isso, quando acontece na sua vida, se cumpre o que Deus falou a respeito de você lá atrás, no livro de Noé, que ele fala assim, ó, medo e pavor, todos os seres da terra terão de vocês. Medo e pavor. É isso que fala lá. Vamos abrir lá comigo que você vai entender aonde eu quero chegar. Gênesis capítulo, acho que 9 ou 10, se eu não me engano. Capítulo 9, versículo 1. Uma nova aliança formada, um novo pacto formado, algo formado de novo, como nós cantamos aqui, faz outra vez, Deus fez outra vez, um pacto novo com os seres humanos, ou com os homens que viveram sobre a terra. E aí no capítulo 9 de Gênesis ele fala assim, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e determinou-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Versículo 2, ele diz assim, ó, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra, de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra, todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Vira para o diabo em voz bem alta, grite assim e fala assim, ó, diabo, você está entregue na minha mão. Fala de novo, querido, diabo, você está entregue na minha mão. É isso, querido, é isso que Josué, quando ele teve aquela batalha com aqueles 5 reis, quando ele dominou Ai, 5 reis se aliaram e foram contra eles, e na guerra teve vespões, teve terremoto, aconteceu várias coisas contra aquele povo inimigo que estava lutando contra Josué, e os 5 reis correram e se esconderam numa gruta, e avisaram a Josué, dizendo assim, ó, os 5 reis estão escondidos numa gruta, falou assim, ó, enche de pedra a entrada da gruta, depois nós vamos resolver esse assunto. E quando eles desbarataram os inimigos, ele falou assim, ó, vai lá pegar os 5 reis agora. Vai lá pegar os 5 reis. Trouxeram aqueles 5 reis perante a comunidade de Israel, fizeram eles se deitar no chão e falar assim, generais, vem aqui, general de cada exército, príncipe de cada exército, vem aqui. Pisa sobre a garganta deles. Pisa sobre a garganta deles. E daí Josué libera a palavra, fala assim, ó, é assim que o Senhor vai fazer
com todos os seus inimigos. Ele vai colocar debaixo do teu pé, a garganta dele vai estar debaixo do teu pé. É isso, querido, é isso. É dessa forma que o diabo te vê, é dessa forma que qualquer demônio te vê. Ele tem medo, ele tem pavor de você. É isso. E ali o texto fala, e é isso que eu quero comentar com você, lá em Crônicas, volta para Crônicas de novo, capítulo 12, versículo 8, fala que essa tribo, como todas as outras tribos, estavam sob o domínio de um rei. Esse rei era Saul, meu xará, ou melhor, eu que ganhei o nome dele, né? Não foi ele que copiou o meu nome, é eu que ganhei o nome dele, porque ele existiu acho que muito tempo antes de mim, né? O meu xará, Saul. E aí fala o texto que Gade, uma tribo, se aliou, ou seja, essa tribo, ela desertou de um reinado, de uma cadeia militar, ela desertou e se aliou a um outro reinado. E é isso que eu quero falar para você essa noite, querido. Reine. E não só eles, como outras tribos entenderam, tiveram a revelação de que um novo rei estava se levantando, e esse rei era Davi. Então eles começaram a desertar de um reino para entrar num outro reino. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o que o pastor quer dizer com isso? Queridos, eles viviam sob debaixo e o domínio do reinado de Saul. Todos aqui nós conhecemos a história de Saul, sabemos como foi a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi escolhido, tanto que o nome Saul significa escolhido. Mas esse nome Saul se tornou rebelde. Tem também essa tradução hoje. Mas ele era o escolhido, ele foi escolhido por Deus. Ele foi alguém que, quando o povo de Israel queria um rei como as outras nações, ele foi escolhido como primeiro rei. Deus o escolheu. Querido, eu quero falar uma coisa para você. O coração de Deus estava ligado com o coração de Saul. Estava ligado. Até que o rei Saul não começou mais a obedecer o seu pai espiritual, o seu líder espiritual, que era Samuel. E o que eu quero falar com você essa noite é sobre esse reinado e o reinado de Davi. Esse reinado, Saul, ele começou a ter certas, pelo fato dele não mais, como por uma questão de quando ele estava debaixo de Samuel, teve algumas vitórias, seu nome foi engrandecido, ele começou a crescer ministerialmente, falando sobre o reino de Israel, começou a ficar conhecido, o pessoal cantava canções para ele, as mulheres de Israel cantavam canções para Saul, ele começou a se orgulhar daquilo que ele era. E ele, se orgulhando daquilo que ele era, ele começou a dispensar sua liderança. Ele começou a dispensar a Samuel. E nessa dispensa que ele fez de Samuel, ele começou a acontecer com ele alguns atropelos. Um dos primeiros atropelos que ele faz é o fato de, quando Samuel ele se reuniu todo Israel para guerrear com um determinado inimigo, e Samuel vira e fala assim: espera eu chegar para oferecer o sacrifício antes do combate. E ali eles ficaram 7 dias esperando Samuel, e Samuel não vinha. E de repente ele fala assim: espera um pouco aí, pega os animais aí,
Vamos nós mesmos sacrificar, porque eu acho que Samuel não vem. Samuel esqueceu do compromisso dele. E começou a oferecer sacrifício. Algo que era, queridos, de responsabilidade do seu líder. Ele começou a atropelar as coisas. Ele começou a fazer coisas que não devia. E ali, aos 49, 50, agora está chegando até os 50, 52 os jogos de futebol, né? Então aos 49, 50 do segundo tempo, a hora que ele estava já oferecendo o sacrifício, aparece Samuel. Samuel vira para ele e fala assim: o que foi que você fez? Ele vira e fala assim: você demorou. E eu vendo que o povo estava começando a debandar, estava começando a ir embora, eu peguei e ofereci o sacrifício. A partir dali Samuel falou assim: hoje o teu reino está começando a cair, está começando a ruir. E ali, queridos, ele começa a sua sucessão de erros. Não bastasse isso, numa determinada outra batalha, ele simplesmente pega, o povo estava com fome, e ele vira e fala assim: ninguém come enquanto a gente não vencer. E o seu filho Jonatas, ungido de Deus, começa a entrar no meio dos inimigos e começa a derrotar. E de repente forma aquele alvoroço, o pessoal vai para a batalha, começa a guerrear. E nessa guerra, Jonatas não sabia do juramento que Saul havia feito. Pega com o cabo da sua lança um favo de mel, coloca na boca e começa a brigar. E daí os soldados viravam e assim: seu pai fez um juramento que ele ia matar aquele que fizesse isso. E Jonatas virou e falou assim: vocês não veem como eu melhorei? Meu pai, não sei, ele está meio fora de si. E quando chegam, dizem para Saul o que aconteceu, o feito do que Jonatas fez. Ele vira e fala assim: você é digno de morte, meu filho. Sucessões erradas, queridos. Ia matar o próprio filho por causa de uma palavra mal colocada, na hora errada, no momento errado, porque ele já não estava mais debaixo de uma liderança. Não se bastasse isso, ele faz um monumento, ou seja, ele faz uma estátua ou um busto em Jerusalém para ele. Jerusalém não, né? Naquela época Jerusalém ainda não era na sua cidade da tribo de Benjamim. Ele levanta um busto, ele levanta um monumento a favor dele, um monumento dele. Como isso não se bastasse, vai lá, seu líder espiritual fala assim: olha, vai contra Amaleque, faz isso, porque ele, quando Moisés estava caminhando, Amaleque insurgiu contra alguns cansados da viagem e matou alguns cansados da viagem, e o Senhor quer que faça vingança. E ele julgou, ele lançou tudo como maldito. Não é para pegar nada, é para matar tudo, é para acabar com tudo. E ele, por sua vez, vai para essa batalha. O Senhor dá vitória para ele, mas ele pega as mulheres virgens e pega os animais mais gordos e traz. Samuel, em sua casa, eu acho que ele estava fazendo lá o seu ovinho, estava fazendo o seu miojo, alguma coisa assim. Deus vira e fala assim: seu filho Saul pisou na bola. Como assim? Seu filho Saul pisou na bola. Eu falei assim: mas como assim, Deus? Ele não fez o que eu disse. E ele reservou o melhor dos animais e todas as mulheres virgens ele pegou para escravas. Daí Samuel chegando lá, a hora que ele está chegando, ele vem e fala assim: amado do Senhor,
meu líder. Samuel vira e fala assim: o que é esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo? Que ovelha? Esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo. Nós reservamos para sacrificar ao Senhor. E daí tem um versículo áureo que muitas vezes nós ouvimos: tem porventura o Senhor mais prazer no sacrifício do que obedeça? E diz o texto que Samuel vai, pega o rei Agag, mata o rei Agag e manda matar as mulheres. E quando ele faz isso, na hora dele se virar para ir embora, o rei Saul pega pela sua veste, pela sua capa, e rasga a sua capa. Seu líder espiritual fala assim: Saul, como você, desta forma que você rasgou minha capa, é desta forma que o Senhor rasga o reino da tua mão e dá a um melhor que você. E vai embora. Essa foi a última vez, o último encontro que Samuel teve com Saul. Nunca mais os dois se encontraram. Queridos, por que eu estou falando todas essas coisas? Eu quero dizer para você que o reinado de Saul e todas essas experiências que nós temos na palavra de Deus, que foram reais, aconteceram, é a sua alma, é a minha alma. A minha alma, querido, ela se chama Saul. A minha alma, ela foi uma escolhida de Deus, mas a minha alma, ela é rebelde. Vira para o teu irmão e fala assim: queridão, sua alma é rebelde. É rebelde, querido. É rebelde. Fala para ela assim, ó: sua alma precisa de conversão. É isso, querido. Porque nós praticamos todas essas coisas. Quantas e quantas vezes o líder espiritual fala para você: não faz, não vá, não faz isso, e você acaba fazendo. Quantas vezes nós tomamos posições do nosso próprio pensamento, não ouvimos a resposta de Deus, não ouvimos situações de Deus, a resposta de Deus está demorando muito para eu resolver essa situação, e você vai e resolve a situação, e não se lembra da resposta de Deus, não se lembra que você orou, pediu para Deus resolver. Não, você vai com os seus próprios pés, com suas próprias mãos, e resolve. Alma, Saul, é Saul, querido, se manifestando aí. Quantas vezes nós ouvimos o nosso líder falar várias coisas e não tomamos nenhuma decisão, porque o nosso líder falou e está contra a minha vontade, está contrariando a minha vontade, não é essa a minha vontade. Eu conheci uma pessoa que foi conversar uma vez com o pastor virou para ele e falou assim: não casa. Para esse rapaz, era um homem de Deus, e falou para ele assim: não casa. Daí veio uma profeta, e era considerada uma profeta de Deus, chegou para ele e falou assim: não realize, não faça esse casamento, não case com essa mulher. Ele tinha um ministério rompedor na casa de Deus. Foi só ele casar com essa mulher, acabou a vida dele. Acabou, querido. Acabou. Foi completamente destruído. Destruído. Não só o seu casamento, porque não durou muito tempo. Ele se separou dessa mulher. Mas também aquilo que Deus tinha na vida dele foi retirado. Completamente. Completamente. Ele ficou uma pessoa sem autoridade. Era um homem de Deus. Era um homem que quando abria a boca, ele falava coisas tremendas. Acabou. Acabou. Completamente.
porque tomou uma decisão errada, não ouviu o seu pai, não ouviu o seu pai espiritual, não ouviu sua liderança. Ele quis fazer algo que ele queria. Conheço uma outra pessoa também que fez a mesma coisa, que chegaram para ele e falaram assim: não faz isso, rapaz, não casa. Ah, mas eu gosto. Rapaz, você está pecando. Ah, mas eu gosto de pecar. Ele teve a coragem de falar isso para a sua liderança, pastor. Você sabe de quem eu estou falando, depois eu falo para você quem foi. Daí você vai saber o que aconteceu com a vida dele também, porque você conhece ele. Não faz. Ah, mas eu gosto de pecar. Queridos, ele falou isso para o pastor, ele falou isso para a liderança dele. Ah, querido, só eu sei como está a vida desse rapaz hoje. É um amigão do peito meu. Tudo porque deixou Saul, sua alma, reger a sua vida. Tudo porque deixou as suas vontades aflorarem, as suas vontades deixarem tomar conta e deixar acontecer. E muitas vezes por prepotência, por achar, por exemplo, Saul começou a ter vitórias, ele achava que ele era melhor que o líder dele. Falou assim: não, eu sou melhor que meu líder agora eu estou na unção, então eu sou melhor que ele. Esquecendo-se, como o pastor Denis sempre fala, que Deus não obedece a unção, nem a palavra, Deus obedece a princípios. Existe um canal que as coisas acontecem. Existe esse canal que as coisas acontecem. E aconteceu tudo isso com ele. E os exércitos, vendo o que estava acontecendo e vendo que Davi e seu exército estava crescendo cada vez mais, quando Davi entra no exército de Saul, e esse Davi, que era um ungido de Deus, que matou aquele Golias, que o exército estava com medo, e não só o exército todo, mas também Saul estava com medo. Saul inclusive ofereceu até a sua armadura para Davi, mas Davi vestiu a armadura de Saul, e vendo que aquela armadura era uma armadura de guerra, ele falou assim, ele começou a andar e ficou meio desajeitado com aquilo, falou assim: não, isso aqui não é para mim, querido. Davi, ele não quis usar a armadura de Saul, porque a armadura de Saul ele estava manchada. E muitas vezes nós queremos usar armaduras do que a unção que repousa sobre nós. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele vai com a cara, a coragem, mas ele vai em nome do Senhor. E ele indo em nome do Senhor, o que aconteceu? Ele matou Golias com uma pedrada, bem no meio da sua testa. Ele matou, ele acabou com Golias. E acontecendo isso, todos os exércitos, todas as outras tribos, os filhos de Israel, viram isso, e viram que Davi estava sendo levantado como um novo líder de guerra. E sendo levantado como um novo líder de guerra, Saul, percebendo isso, começou a persegui-lo. Quero dizer uma coisa para você, querido: tua alma persegue o espírito, viu? Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, que o espírito milita contra a carne, guerreia contra a carne, e a carne contra o espírito. Isso é verdade, porque o espírito, ele quer sobrepujar a sua carne, quer sobrepujar a sua alma, e a sua alma quer sobrepujar o espírito. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua alma, a minha alma, ela não quer perder o domínio da sua vida, de forma nenhuma, de forma nenhuma. E aí eles vendo que Davi começou a ter vitórias, começou a se tornar vitorioso, eles simplesmente pegam e deserta do reinado de Saul e se junta ao reinado de Davi.
Davi representa a unção de Deus, o governo de Deus, a direção de Deus, um homem segundo o coração de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, os projetos de Deus, tudo isso. A expansão, se você for ver nos mapas que existem na Bíblia, você vê a expansão do reinado de Saul e vê a expansão do reinado de Davi. Vê como Davi cresceu a expansão do seu território, alargou o território de Israel, chamou a presença de Deus, quis a presença de Deus perto, porque o primeiro ato de Davi, quando se tornou rei, seu primeiro ato foi: vamos buscar a arca do Senhor, para que ela esteja junto comigo, na cidade de Jerusalém. Foi seu primeiro ato, queridos, como rei, foi buscar a presença de Deus, foi buscar a glória de Deus. E por isso essa tribo se desertou do reino de Saul e se ajuntou, se aliou ao reinado de Davi, se aliou debaixo da proteção de Davi, debaixo da autoridade de Davi. O que eu quero dizer essa noite? Em que reino você se encontra? É isso que eu quero falar para você essa noite. É isso que Deus quis que eu falasse. Em que reino você se encontra essa noite? Qual foi a sua escolha? O que você escolheu para a sua vida? E diante daquilo que está acontecendo na sua vida, diante das consequências que você está sofrendo na tua vida, você acha que você está na escolha certa? Você se encontra na escolha certa, meu querido? Segundo o seu andar, segundo a sua caminhada, essa caminhada que você está tendo, você acha que dentro dessa sua caminhada você está cumprindo 100% do propósito de Deus para a sua vida? Jesus uma vez, ele falando dos maus obreiros, queridos, ele estava falando da igreja. Sabe que quando você lê o Novo Testamento fala da igreja. Tudo aquilo que acontece dentro daquele Novo Testamento, sobre todas aquelas coisas, aqueles pecados absurdos, desde do primeiro assassinato de um irmão, de Caim e Abel, até a última letra de Apocalipse, tudo é sobre o povo de Deus. Não é o mundo aí fora, não. Ele está falando do povo de Deus. Então todas essas coisas que muitas vezes, pecados cabeludos que a gente vê, e situações cabeludas que a gente vê na Bíblia, é em relação ao povo de Deus, é em relação ao reino de Deus. E Jesus, uma vez falando dos maus obreiros, ele fala assim: ó, presta atenção com os maus obreiros, presta atenção com isso, com aquilo. E daí ele vira e fala assim: porque pela árvore se conhece o fruto. Pela árvore se conhece o fruto. E ele vira e fala assim: ó, uma videira não produz espinhos, e nem um espinheiro produz uvas ou produz figos. Uma figueira não produz espinhos, e nem uma figueira produz espinhos. E ao observar a vida da pessoa, você já começa a perceber qual é o reino que a domina. Se é o reino de Saul, sua alma, ou se é o reino de Davi, a unção de Deus, a presença de Deus, o propósito de Deus sobre a sua vida. E os frutos que eu estou falando são as atitudes, são as consequências de muitas coisas que acontecem.
fazer uma pergunta para você. Quem de vocês aqui já não sofreu um prejuízo bem legal por obedecer à sua própria alma? Quem aqui não sofreu uma derrota fragorosa por não obedecer à sua alma e achar que Deus estava fazendo, que Deus estava falando? Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele veio falar comigo. E ele de vez em quando passava em casa para tomar café da manhã comigo. Ele saía do trabalho e ia para tomar café da manhã comigo. E um belo dia ele chegou, ele começou do nada, queridos, numa empresa aqui em Rio Claro. E ele estava num cargo de chefia já nessa empresa. Tinha terminado a faculdade, já estava começando a falar inglês fluentemente, e tudo isso foi a empresa que pagou, foi a empresa que deu para ele. E ele virou e falou assim: Saul, recebi uma proposta de trabalho, cara, que eu vou poder fazer aquilo que eu estudei, como é que chama? Engenharia de produção, e isso, e aquilo e tal. O Espírito de Deus, quando ele abriu a boca para falar isso, o Espírito de Deus falou assim: não faça isso, fica onde você está. Eu virei para ele e falei assim: cara, você quer ouvir que resposta de mim? Não, quero ouvir uma resposta de pastor. Eu falei assim: então, como pastor, eu quero falar para você aquilo que Deus está falando no meu coração. Fique na onde você está, não saia. Queridos, deu 4 meses, ele saiu, foi trabalhar na outra empresa. 4 meses, ele estava desempregado. Ele foi para outra empresa, o dono da empresa não gostou do serviço dele e o mandou embora. Daí ele começou a dar cabeçada aqui, cabeçada ali, cabeçada aqui, cabeçada ali, trabalhar um pouquinho numa empresa, trabalhar um pouquinho numa outra empresa, trabalhar outro pouquinho numa outra empresa, até que ele pegou, vendeu tudo que tinha e foi embora para os Estados Unidos. Hoje eu não sei como é que ele está, eu acho que ele está vivendo bem. Mas tudo por causa de não ouvir, tudo por causa de ouvir a Saul, de ouvir a sua alma. Ele não ouviu de mim aquilo que ele queria, ele não ouviu a minha bênção, que era o que ele queria. Eu te abençoo, vai. Não. E tudo isso aconteceu. O convite de Deus essa noite para a sua vida é: deserta de Saul e se alie a Davi. Deserta Saul e alie-se a Davi. Vou repetir: deserta de Saul e alie-se a Davi. É tempo de nós praticarmos essa deserção, querido. É tempo de nós praticarmos algo que há muito tem nos prejudicado. Tem nos prejudicado. Que é seguir os nossos próprios desígnios. Nossa própria alma. Ah, pastor, mas tudo que eu for fazer eu tenho que pedir opinião, tal. Tudo que você for fazer, você tem que pedir opinião, sim. Porque o próprio Jesus, que era Deus aqui na terra, ele não abriu a boca, ele não falou um A, não falou um tio, não falou um I, sem que o Espírito de Deus que habitava nele ordenasse. Nada do que Jesus fez ou falou aqui na terra, no seu ministério terreno, foi algo dele, mas foi algo do Pai, de Deus.
Foi isso que aconteceu. Por isso que ele venceu, por isso que ele se tornou vencedor, por isso que ele herdou um nome sobre todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda boca confesse que ele é o Senhor. Foi por causa disso, querido. E isso eu estou falando não só para você, eu falo para mim também. Muitas vezes eu tomo posições da minha alma, posições da minha cabeça, os meus achômetros. Assim como todos nós temos achômetros, eu também tenho um achômetro. Mas eu quero ter um perdômetro, perder esse negócio. Essa que é a verdade. É isso, queridos. Deixar-me ser levado por aquilo que Deus quer, e não só ficar ouvindo a voz de Deus. Eu tenho uma liderança, eu tenho alguém que me cobre, eu tenho alguém que está acima de mim, do qual eu tenho que falar com ele, falar assim: ó, o que você acha, querido, para mim comprar um carro? Eu falo com ele, não falei com você? Ó, tem uma oportunidade de eu comprar um carro, assim, 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 rapaz, eu estou com medo, o que você acha? Ele falou assim: vai na fé. Ele falou: vai na fé. Eu falei assim: eu estou na segurança do meu pai, vou embora. Se eu não pagar, ele vai pagar. Né? Estou pagando, paguei. O Ninho eu paguei. Aconteceu com o Siena também. Eu fui procurar você, não conversei com você? Eu fui comprar um carro, querido. Estava assim, melzinho na chupeta o carro, mas eu estava com medo de assumir a dívida. O cara estava dando o carro para mim assumir uma dívida. Ele já tinha pago, se eu não me engano, 16 ou eu acho que 12 ou 14 parcelas já, né, bem? E ele estava dando o carro para mim. Falou assim: ó, você assume a dívida, vai embora. E eu não queria. Fui falar com o pastor, falei assim: ó, eu não estou meio inseguro nesse breguedé aí. E ele virou e falou assim: cara, é de Deus, vai, assume. Eu falei assim: então ele falou: assume, então vamos lá, vamos ver o que vai dar. Sabe por que eu penso nisso, querido? Porque Deus me ensinou uma coisa, e eu quero ensinar você essa noite. Quando Deus levantou Josué lá no meio do deserto ainda, eles não tinham atravessado o Rio Jordão, e o Rio Jordão, lá na região de Jericó, na onde estava acontecendo aquele povo lá, diz na geografia que a queda daquele lugar, tem uma queda naquele lugar de Jericó, do Jordão, uma queda, um declive de 200 metros, rio abaixo. Ou seja, o rio começa num nível e termina 200 metros abaixo. E fala que quando uma geleira, não sei de que lugar lá, derrete, enche o rio, e o rio, ele se torna como se fosse uma enchente. Por isso que fala lá na palavra de Deus que ele saía sobre as ribanceiras, ele saía. Ali é o lugar, ali na onde eles atravessaram, querido, é o índice de maior mortes por afogamento em Israel, naquele Rio Jordão. É o maior índice de afogamento que tem, é justamente naquele lugar onde o povo de Israel atravessou, onde a tribo de Gade atravessou, que fala a palavra de Deus, que estava atravessando sob as suas ribanceiras. Era uma época de enchente, e vocês imaginem a correnteza que aquele negócio numa época de enchente fica. E ali estava Josué, e fala assim: ó, a hora que o pé dos sacerdotes que carregam a arca pisar no Jordão, ele vai se abrir. As águas que vêm de cima vão ficar paradas, como se fosse uma represa, e as que escorrem para baixo escorrerão e abrirá um lugar seco. Queridão, os sacerdotes, eles nem discutiram o assunto, botaram a arca, não é, pastor? Colocaram a arca no ombro e falaram assim: vamos lá. Ele falou que vai pisar. Querido, é tão fácil obedecer do que você ficar questionando ou querendo tomar as suas decisões. Eles simplesmente pegaram a arca e falaram assim: vamos lá. Pisou. Se a água não abrisse, a responsabilidade era de quem? Era dos sacerdotes? De quem que era? É daquele que falou, não era daquele que falou? Não foi ele que falou em alto e bom som que os sacerdotes iam pisar e a água ia abrir? Se o sacerdote chegasse, pum, Ô Josué, não abriu.
Você não falou que se o nosso pé pisasse aqui ia abrir? O que é mais fácil, querido? Você carregar uma responsabilidade da palavra, ou você carregar vamos dizer assim, ou você obedecer aquilo que alguém que carrega a responsabilidade da palavra fala com você? Você está me entendendo o que eu estou falando agora? Hã? Quantos de nós viramos Saul e descartamos a liderança? Porque nós temos a palavra, e a palavra de Deus é essa, não é a palavra que o meu líder fala, não sei o quê. Vira para o teu irmão e fala assim: aonde há obediência, há segurança. E foi exatamente isso que aconteceu. E é isso que Deus está falando hoje. Deserda. Feche seus olhos.